Bom dia, doutor Stefano, tudo bem? Bom dia, Camila, tudo jóia, graças a Deus. E hoje a coluna vai trazer o direito trabalhista do profissional da saúde. Quem vai participar com a gente é o Wellington Caires, que é advogado trabalhista, formado em Direito pela Unirp, pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho e autor do artigo O Trabalho Humano e a Inteligência Artificial, Implicações Legais. Bom dia, doutor Wellington, seja bem-vindo. Muito bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, doutor Stefano, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E aí, doutor, o que você vai trazer hoje? Bom dia, Camila. No programa passado a gente falou um pouco de algumas questões trabalhistas, questões sindicais, e isso despertou o interesse em alguns espectadores, alguns ouvintes. E aí eu estava conversando com o Dr. Wellington, falei, doutor Wellington, vamos falar sobre direito do trabalho. Eu falei, vamos falar dos direitos dos profissionais da saúde, porque o pessoal só vê os deveres do profissional da saúde. Então vamos mudar um pouco a roda aí e trazer um pouco de questões ao debate. E aí, dando segmento, né, e começando, doutor Wellington, eu gostaria que você explicasse quais são os direitos trabalhistas mais frequentemente negligenciados pelos empregadores na área da saúde. Bom, sobre esse tema, são diversos os direitos negligenciados, mas os direitos mais frequentes negligenciados aos profissionais da saúde geralmente são sobre os adicionais, né? Adicional de insalubridade. Hoje o médico, né, ou qualquer outro profissional da saúde, ele tem um contato muitas vezes constante com doenças infecto-contagiosas dentro de hospitais ou dentro de clínicas, e muitas vezes, apesar dele ser empregado, ele não tem reconhecido o direito ao adicional de insalubridade. Outro direito muito discutido, né, que nós vemos sendo exibido em mídias sociais, é o direito ao descanso do médico, né, porque o médico, assim como qualquer outro funcionário, ele também é um ser humano e necessita de descanso. Então, um direito frequentemente negligenciado aos profissionais da saúde também é o direito ao descanso, assim como um trabalho digno, né? Nós sabemos que os profissionais da saúde, eles têm hoje uma jornada muito extensa, né? De 12, de 24, 48 horas de plantão, e nós precisamos que esses profissionais, eles tenham condições adequadas para exercer sua função e não se tornarem pacientes também. Certamente. E muitas vezes eles fazem plantões de 12 horas ou de 24 horas, né? E o pessoal fala, mas por que tem sala de conforto, sala de descanso médico? E eles negligenciam justamente essa parte, né? Se o contrato é de 12 horas, você tem que fazer 12 horas. E aí vem um problema muito sério, que nós vamos falar mais pra frente, que é a questão da pejotização também, né? Exatamente. Porque a partir do momento que você contrata uma PJ, como que fica esse descanso? Então são questões que a gente precisa ver. Dr. Wellington, e nós tivemos, acabamos, né, graças a Deus, com a questão da pandemia, todo o sufoco que foi na área da saúde, e nós sabemos que muitos profissionais sequer foram reconhecidos aí, até por questões de reajustes, eles ficaram todo esse período da pandemia, pós-pandemia, sem reajuste. E além disso, eles enfrentaram jornadas extenuantes, né? E como que ficou esse direito deles nesse período? Foi feito, não foi feito, foi aplicado o direito ou ficou no limbo? Na verdade, nós temos uma situação excepcional, né, quando nós falamos de pandemia. Enquanto os empregados de comércio, enfim, de outras categorias, eles tiveram uma exceção aplicada, né, concessão antecipada de férias, de banco de horas, para os médicos foi o contrário, porque eles foram convocados a retornar ao trabalho, aqueles funcionários que estavam em período de férias, que estavam gozando, né, do banco de horas ali.
eles foram convocados ao trabalho e eram, né, obrigatoriamente precisos e necessários nesse momento. Então, aqueles funcionários que eram registrados, eles tinham que ter o direito ao descanso também, né, como o Dr. Stefano estava falando. Esse descanso para esses médicos que têm plantões de 12, de 24, de 48 horas, se ele é funcionário, ele tem o direito de ter o descanso mínimo de 1 hora, né? Então, para esses funcionários também na época da pandemia se aplicava isso. Mas a situação, de fato, desses profissionais da saúde foi uma situação excepcional e que causou, de fato, um prejuízo físico, mental, psicológico, né, para esses profissionais. Nós não temos uma lei específica para isso, mas nós tivemos medidas provisórias. Mas todas essas medidas provisórias foram no sentido de fazer voltar ao trabalho esses profissionais para eles serem convocados e serem retirados desse período de férias, desse período de descanso legal. Entendi. Muito bacana. E assim, a gente precisa dar valor também, né? Por todo mundo que estava ali na linha de frente. E agora nós estamos tendo muitas consequências desse pessoal, né? Inclusive por questões de reajuste. Exatamente. Que a gente vê que, principalmente aqui na nossa saúde pública, esses profissionais não tiveram um reajuste adequado, ou seja, ficaram 4, quase 5 anos sem reajuste. E agora, o que vai ser feito com isso? Porque sempre alegavam, não temos verbas para fazer o reajuste devido, e jogaram tudo isso para frente. Agora essa frente chegou. E aí remunerações com 30%, 40% de deságio. Como que vai ficar? Nesse ponto entra o papel muito importante do sindicato, né? Porque o sindicato, enquanto uma organização coletiva, ele tem esse papel de responsabilidade de lutar pelos direitos do profissional dessa categoria. Então é ele quem vai negociar diretamente ou com os hospitais ou com o sindicato dos empregadores da área da saúde sobre esses reajustes. Então é muito importante trazer essa conscientização para os médicos de que eles estão sendo prejudicados, né, pela falta de reajuste de salário, de concessão de alguns outros benefícios, de alguns outros adicionais. E dessa forma é muito importante nós apoiarmos o papel do sindicato, porque é ele quem vai trazer essa mudança estrutural para essa categoria. E a gente vê muita questão da pejotização, né? E assim, existem diferenças significativas, né, nos direitos trabalhistas entre o médico empregado e o médico em tese prestador de serviço. Isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Quais os benefícios, os malefícios da pejotização que a gente ouve falar muito? Certo. A pejotização é uma forma de fraude aos contratos trabalhistas. Nós estamos vendo que a prestação de serviço ela vem sendo utilizada para fraudar esses contratos. À medida que os empregadores eles se utilizam desse contrato para não registrar um funcionário, embora ele cumpra com todos os requisitos para isso. A prestação de serviços ela não é proibida em lei, mas a gente tem que verificar se os requisitos do vínculo de emprego estão presentes. A pejotização ela é mais presente nos prestadores de serviço, né, na área da saúde, na verdade, né? E nós estamos vendo um movimento que está sendo até encabeçado pelo Supremo Tribunal Federal, permitindo os contratos de prestação de serviço em todas as categorias e em todos os trabalhos praticamente, né? Isso é muito triste, porque nós recebemos muito no escritório perguntas de médicos de, por exemplo, fui contratado mediante um contrato de prestação de serviço, mas eu trabalhava como empregado. O que eu faço agora, né? E a gente fica numa situação muito difícil, porque como não existia um contrato de emprego, né? Ele não era registrado por essa empresa, por esse hospital, e também diante dos entendimentos que vêm sendo aplicados, muitas das vezes a gente não tem o que fazer frente a isso, né? Então, a diferença, por exemplo, de um funcionário empregado e de um funcionário prestador de serviço. O funcionário prestador de serviço vai ter direito apenas à remuneração dele ao final do mês.
né? Apesar de poder ser pactuado alguma coisa a mais nesse contrato. Agora, o funcionário registrado, ele tem direito ao 13º, ele tem direito às férias, aos depósitos de FGTS, ele tem direito a todos esses benefícios. E esses benefícios, eles vêm sendo sonegados fortemente para toda essa categoria. Então, a pejotização é isso, é utilizar um contrato de prestação de serviço para fraudar a legislação trabalhista, né? E o artigo 9º da CLT, ele prevê que todas essas alterações lesivas, né, todas essas expressões, elas são nulas de pleno direito. Então, a gente precisa lutar para que essa pejotização ela não se impregne, apesar de já estar sendo amplamente utilizada hoje. O Elton, e assim, como você acredita que essas recentes alterações, essas recentes reformas trabalhistas que foram acontecendo nos últimos anos impactaram para os profissionais da saúde? As recentes reformas trabalhistas, elas vieram numa tentativa aí maluca de tentar fazer diminuir o número de litígio na Justiça do Trabalho, mas a gente está vendo que ela teve o efeito contrário, né? Porque a mudança não se faz através de legislação, a mudança se faz através de mudanças estruturais na sociedade. Não adianta a gente tentar fazer uma lei para tentar mudar o número de litígio, permitindo uma maior negociação entre empregado e empregador, sendo que a gente não adota medidas, né, para que a legislação seja cumprida. A reforma trabalhista, na verdade, ela suprimiu o direito de todas as categorias, né, mas principalmente na área da saúde. A gente até aborda o assunto anterior, que é a respeito da pejotização. A reforma trabalhista de 2017, ela veio trazendo a autorização para terceirização de qualquer atividade, né? Antigamente nós tínhamos a autorização apenas da atividade meio, e agora nós temos também a autorização para terceirização da atividade fim. E com isso vem sendo aplicado esses contratos de prestação de serviço para os profissionais da área da saúde. Hoje é muito difícil você conhecer um médico, algum profissional da saúde, um dentista, que seja registrado em carteira de trabalho. A maior parte dos médicos que nós conhecemos são prestadores de serviço, embora cumpram com todos os requisitos para o vínculo empregatício, né? Então, a reforma trabalhista ela veio para ampliar essa pejotização que já acontecia, né? Porque agora nós temos, digamos assim, uma permissão da lei para fraudar a legislação. Ou seja, complicado, né? É complicado. Ô Elton, e quais os desafios mais comuns que esses profissionais encontram em relação aos seus direitos? O registro na carteira de trabalho, porque a gente presencia ali no escritório, né, diariamente, semanalmente, o desespero desses profissionais quando eles são desligados de surpresa, né? Eles são contratados mediante um contrato de prestação de serviços. Esse contrato não prevê direitos trabalhistas, eles não são registrados, embora eles prestam de forma pessoal, habitual, subordinado, mediante remuneração. Eles não são registrados, e aí quando eles são demitidos, eles não sabem o que fazer. Eles vêm até nós falando: doutor, e as minhas férias? Cadê o aviso prévio? Cadê a minha rescisão desse contrato, né? Então, hoje a maior dificuldade desses profissionais, né, de toda a categoria, é terem esses direitos aplicados a eles também, porque eles também são funcionários assim como todos os outros funcionários de outras categorias, né? Então, a maior dificuldade deles hoje é se encaixar nessa posição de empregado, de ter reconhecido o seu direito a todas as verbas trabalhistas, aos vínculos empregatícios, e quando são registrados, mesmo assim, tem muitas verbas sonegadas, né? Aos reajustes, aos pagamentos por fora. Hoje nós temos médicos que são registrados em hospitais, em clínicas, que eles recebem um valor de salário dentro da carteira e recebem um pagamento por fora, e esse pagamento por fora deveria vir declarado em holerite. Então, essas são as grandes dificuldades desses profissionais da saúde, né? É insegurança, é incerteza quanto aos seus direitos. É complicado, né? A gente viveu uma crise institucional que agora pode ser que esteja prejudicando, né, toda a questão dos direitos, dos deveres também.
não sei, no Brasil eu vejo que as pessoas gostam de ter direito e não gostam de ter dever, né? Exatamente. Então, na hora que você está com direito, você fala, opa, eu tenho. Na hora que você está com dever, você fala, opa, não quero mais. Exatamente. Então, é uma linha muito tênue, né, que a gente vai traçando, que a gente vai caminhando aí no Brasil. E assim, se você fosse dar um conselho para um profissional da saúde, para garantir assim, os direitos que eles tenham em relação à parte trabalhista, o que você falaria? Vamos supor, eu como profissional da saúde, o que você falaria para mim? Primeira coisa é procure um advogado, faça uma consulta sobre a sua contratação, a forma como ela vai ocorrer, se é um contrato de prestação de serviço, se é um contrato como empregado, avalie esse contrato, né, quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres, se existe alguma fraude, como que você pode se precaver sobre esse contrato, né, se você tem alguma alteração para fazer nisso. E o outro conselho também é se sindicalize, né? Procure o sindicato representante da sua categoria. Para os médicos nós temos o sindicato dos médicos aqui em São José do Rio Preto, porque com o fortalecimento dos sindicatos a gente tem nós temos mais força para lutar por esses direitos, para lutar por essas alterações, por essas mudanças e para garantir o direito para toda essa categoria. Muito obrigado. Ô Camila, preciso ter que agradecer ao Wellington por estar aqui com a gente. Sim. E eu queria, assim, deixar uma mensagem agora para as vítimas do Rio Grande do Sul, que isso é uma coisa que está me impactando muito. Está mexendo com todo mundo. Eu acabei de voltar, não faz um mês, eu voltei ali da região de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira. Então, assim, quem puder fazer doações, eu sei que a CIRP está junto com a Defesa Civil aqui de São José do Rio Preto, que eles estão coletando materiais. Câmara Municipal. Então, assim, vamos ver, vamos ver quem pode doar. Não quero doar dinheiro porque eu não sei se chega. Gente, tem outras formas de fazer doações. Vamos procurar nos informar. Você pode doar água, colchões, mantimentos. Eu vi que tem pessoas que estão falando adote uma criança, porque tá bem complicado, mas adote uma criança no sentido de você doar fralda, você doar leite, a comida para aquela criança, não precisa adotar um gauchinho, né? Se também tiver essa oportunidade, que adotem. Mas é um momento que nós estamos muito fragilizados e que a gente não sabe o que vai ser aí do Rio Grande do Sul. É muito triste mesmo. É muito triste. É pior que uma guerra, né? Porque o nosso inimigo é a própria natureza. É verdade. Então, todos precisam colaborar e participar dessa ação, né? Vamos dizer assim, o SOS mesmo, agora, para essas famílias lá do Rio Grande do Sul, bem lembrado, doutor Stefano. Doutor Wellington, muito obrigada pela sua participação aqui na coluna Café Saúde e Direito. Uma ótima quarta-feira para você, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, por ter esse tempo para falar a respeito desse assunto tão importante. Eu me disponibilizo para outros eventos. Com certeza. Doutor Stefano, obrigada mais uma vez pela sua coluna, trazendo aí um assunto realmente, como o doutor já disse, né? A questão do direito trabalhista também do profissional da saúde. Uma ótima semana e a gente volta a se encontrar na semana que vem. muito obrigado. Até mais. Vamos de intervalo.